É amanhã contra o Pouso Alegre no Independência, 9h30 da noite. Bora pra Toca da Raposa porque lá está Emanuel Araújo. Temporada começando só, né, Emanuel? 3 jogos, os resultados não tão bons e a pressão. Boa tarde. Fala, Maurício, boa tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. Pois é, se existe pressão é porque também há um jejum em curso. O retrospecto do Pessolano em clássicos não é nada bom. São 4 jogos e sequer empatou um desses jogos contra um rival mineiro. Pois é um assunto que tem incomodado a ele também. Logo depois do jogo do sábado, ele deu entrevista coletiva e falou sobre o jogo de segunda que vem, falando, olha só, contra o Atlético o time não pode perder. Então, há uma expectativa muito grande, mas esse jogo é pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro, ainda tem a 4ª rodada, como você bem disse, amanhã contra o Pouso Alegre Independência. O Pessolano vai tentar fazer alguns ajustes no time e, quem sabe, no caso de vitória, animar a torcida para esse clássico da segunda-feira. Pois é, mas muito sobre esse clássico, sobre o jogo contra o Pouso Alegre, está baseado nos erros e acertos do jogo de sábado. Então a gente vai acompanhar agora a história completa desse primeiro clássico mineiro entre América e Cruzeiro. Vamos ver. Coçadinha na cabeça que diz muita coisa. Uma hora as coisas vão fluir naturalmente. Em clássicos estaduais, em jogos contra times de Série A, as coisas estão fluindo só para os adversários. Na era Ronaldo, são 6 jogos e 6 derrotas. O último no sábado, estádio Mané Garrincha, em Brasília. E o protagonista do primeiro clássico mineiro do ano foi um brasiliense. Eu nasci aqui, fui criado aqui. O atacante Candango saiu do banco de reservas do... Henrique Almeida bateu dali, bateu cruzado, bateu pra fora. Primeira participação do Henrique Almeida. Antes do Henrique Almeida gastar aquela chance, o Cruzeiro já tinha feito um gol com o Bruno Rodrigues. Isso no primeiro tempo. Jogadaço. Bruno Rodrigues vai marcar, limpou, dominou, tocou pro gol, chorado, mas não valeu, subiu a bandeira. Concordo com a decisão da assistente aí, adiantado o Bruno Rodrigues. O Pessolano também buscou um atacante no banco. Gilberto estreou sem muito brilho, assim como o lateral William. E teve outro lance que precisou do árbitro de vídeo. Foi o segundo gol do Henrique Almeida no jogo. Mateuzinho cruzou, jogou na área, Henrique Almeida! Gol dele de novo! O Cruzeiro pede uma falta no Gilberto, lá no início do lance. Foi nesse lance aí, ó. Disputa do Danilo Avelar com o Gilberto e tome árbitro de vídeo. Então, pra mim, existiu a falta sim, e nessa situação aí, invalidaria o gol. Gol anulado, fim de jogo. 1-0 pro Coelho. Foi o 4º clássico mineiro que o Cruzeiro disputou desde a chegada do Ronaldo e do Pessolano. 4ª derrota. Se você perde, é o pior. Se você ganha, é o melhor. O que importa para o torcedor é o resultado final. Nós queremos ganhar, mas eu preparo um caminho para chegar ao resultado positivo. E esse caminho está indo bem. Esse caminho está indo bem. Vamos falar do lado do Cruzeiro, né? O Fred Teixeira tá aqui com a gente também. Cruzeiro sai derrotado desse jogo, mas o Pessolano ainda com aquele discurso de que nesse momento o resultado não é tudo, né, Fred? É isso mesmo. O Cruzeiro está, assim como foi no ano passado, num começo de temporada de reconstrução mais uma vez. No ano passado foi uma reconstrução praticamente do zero. O Pessolano era um desconhecido praticamente quando chegou à Toca da Raposa e foi remontando esse grupo do Cruzeiro no decorrer da temporada. Agora tem uma base inicial e chegaram muitos reforços e muita gente saiu. É natural que tivesse certa dificuldade nesses primeiros momentos. E cá para nós, não é mistério para ninguém, ele citou que vai usar sim o estadual como uma espécie de laboratório até achar esse time ideal. Esse não vai ser o Cruzeiro que disputará a Série A do Brasileiro, o torcedor pode ter certeza disso. Até lá muita coisa ainda vai acontecer. E o script é mais ou menos semelhante do ano passado também. Se a gente lembrar, no ano passado o Cruzeiro estreou com uma goleada, ok, contra o RT, mas era uma equipe frágil do RT, mas depois sofreu muito para ganhar do Atlético por 1-0, um gol suado. Bruno José foi o atacante que fez o gol, depois já até saiu do Cruzeiro, e depois perdeu justamente também para o América na 3ª rodada. Então, não foi aquele ano um começo fácil e agora também não. É claro que o torcedor, ele quer ver resultado, ele quer ver o time ganhando, ele não está
querendo saber se está um processo de reconstrução, se isso vai ser benéfico para o futuro do Cruzeiro na temporada depois, se o treinador tem que fazer teste ou não, quer ver o Cruzeiro entre os classificados. E você olha hoje, o Cruzeiro está fora da área de classificação para a próxima fase do Mineiro. É muito cedo? É, só que o torneio dessa vez é um torneio ainda mais curto. São apenas 8 rodadas. Então o Cruzeiro tem a necessidade de voltar a vencer para ficar pelo menos entre os classificados às semifinais, e aí depois o Pesolano ter mais tranquilidade para poder ir armando a sua equipe. No jogo realmente contra o América, o início parecia até promissor. O Cruzeiro teve oportunidades, o Cruzeiro criou jogadas, principalmente com o Bruno Rodrigues, mais uma vez uma boa exibição, o Wesley soltando um pouco mais, senti isso no Wesley, mas falhou nas finalizações. O que é normal de acontecer para o início de temporada. Pena que o nosso calendário também não ajuda. Nós estamos falando de um jogo sábado e amanhã já tem uma outra partida que o treinador vai ter que, mais uma vez, tudo indica que promover mudanças, tirar jogadores, preservar alguns. Fica de positivo daquele jogo, principalmente para mim, o William, lateral direito, a entrada dele atuando os 90 minutos, não esperava que ele aguentasse tanto tempo, depois de ficar tanto tempo parado por conta de uma lesão, mas dificilmente vai aguentar uma sequência, ter jogado 90 minutos no sábado, jogar amanhã, na terça-feira, contra o Pouso Alegre. Então, tudo isso já vai causando ao treinador mais mudanças. E outra coisa positiva, o Gilberto também ter estreado. Muito pouco ainda, pouco tempo, tímido, mas aos poucos vai ter lugar nesse time do Cruzeiro, com certeza. Aqui parece para você, Léo, para você também, Fred, a mudança no esquema, né? O Pesolano parece ter definido realmente que é uma linha de 4 agora, que são 2 zagueiros, que tem o William na lateral direita, que ainda tá encontrando o lateral esquerdo, mas o que essa mudança significa para vocês? Eu acho que o Cruzeiro tá com a saída de bola um pouco diferente e até passou aperto em alguns momentos no sábado, né? Mas eu acho que o principal impacto até agora é nessa questão da saída de bola. Concordo. Eu não sei se tá muito definida assim essa linha de 4. No primeiro jogo a gente viu ele testando, por exemplo, o Ramiro, jogando ali mais pelo lado direito do campo. Mas acho que o Pesolano ainda está fazendo experiências e vejo a derrota para o América. Tem a qualidade do América, a manutenção do Coelho, a gente já sabe, conhece muito o time do Wagner Mancini, mas também tem a opção que o treinador fez justamente por testar coisas. Então você vai para um clássico e simplesmente muda muitos jogadores, a defesa do Cruzeiro toda modificada, então é quando o treinador ele abre mão de ter a vitória como principal objetivo e coloca em questão testar e avaliar algumas opções e alternativas táticas também. Acho até que se a gente tirasse esse panorama de reconstrução do Cruzeiro, vamos supor que o Pesolano estivesse chegando agora, no início de temporada, e você já tem ali uma vitória e depois um empate em casa e a derrota no clássico pro América, a gente já estaria aqui contestando muito o trabalho. Só que o Cruzeiro hoje vive um outro contexto. E o trabalho que ele fez na temporada passada dá um crédito muito grande, acredito até pro torcedor, fica chateado pela derrota, olha com certa desconfiança aí pro elenco que vai se formando, mas com muita esperança porque sabe que esse treinador é assim mesmo. No começo ele vai fazer algumas experiências até encaixar o time e ele não vai se cansar até encaixar algo que dê um resultado muito bom. Então vejo ainda muitas experiências acontecendo. Não me espantaria se ele voltasse aí para um esquema com 3 zagueiros mesmo. Ele já fez até a estreia do Reinaldo, né? Que era um jogador que ainda não tinha aparecido, né, Fred? Agora falta apenas o Neres para ter a oportunidade ali nos zagueiros. Pode ser uma opção também. E a gente tem que lembrar que o Brock, que era o capitão da equipe, foi sacado nesse jogo. Então, são experiências mesmo. O Pesolano está fazendo isso. Ele já falou várias vezes. O William não jogava, 2 anos, recuperou de lesão e veio jogar um clássico. Exato. Né? Não comprometeu, né? Mas, assim, são coisas que ele optou, né? Opção do treinador e da gestão do Cruzeiro também. Deixou claro para ele que o estadual não é o objetivo. O objetivo é, sim, fazer uma boa campanha na Série A do Brasileiro. E para isso o estadual vai servir como uma grande preparação. Guardar as proporções, de acordo com a tabela, o Cruzeiro tem que honrar, sim, o seu manto, sua torcida, óbvio, mas tudo tem seu preço e seu limite. O Cruzeiro vai poupar jogadores no Mineiro em algumas ocasiões, quando começarem os jogos da Copa do Brasil, isso vai ser frequente também, então o torcedor tem que estar ciente. Só que a gente sabe que torcedor, né? O torcedor
foi lá na página do Ronaldo festejando a vitória do Valladolid, a outra equipe da gestão dele. Muitos torcedores do Cruzeiro foram lá, invadiram a página criticando, pedindo por reforço pro Cruzeiro, que assim não dá, não vale ficar olhando só pro time espanhol, tem que olhar pro Cruzeiro. É assim, a torcida é movida pela paixão. A gente tem que esperar um pouco mais, dar um pouco mais de tempo para que esse trabalho do Pesolano tenha reflexo, assim como foi no ano passado, e teve um reflexo positivo na conquista da Série B, com larga vantagem sobre os rivais. Na Série A a gente sabe que o nível é outro, mas é preciso dar um pouco mais de tempo para que esse trabalho se encaixe ainda. E estamos a uma semana de mais um clássico, né, Léo? O Pesolano falou sobre isso. Exatamente, isso que eu chamar agora sobre... Ele fala sobre esse futuro, né? Sobre essa responsabilidade que cresce aí para enfrentar o principal rival. E apesar da derrota, ele até acredita que o Cruzeiro está num bom caminho. Não, hoje já estamos por um muito bom caminho. Se você vê o equipo dentro do campo, sabe o que faz, sabe como se posiciona dentro do campo. Ainda faltam detalles, que é o que faz diferença quando tem a bola ou quando não tem a bola. Eu acho que estamos por muito bom caminho. Ano passado foi similar. Así que nada, estar preparado para lo que viene, estar pensando en lo que viene. Sabemos que tenemos que mejorar mucho, ¿sí? Y nada, seguir trabajando. Esto es trabajar y mejorar, ¿sí? Así que nada, tenemos un juego dentro de 4 días, después tenemos un juego una semana, el clásico. Y hay que estar preparado porque ese clásico no se puede perder. Así que tenemos que trabajar el dobro con un equipo que hoy está muy bien, individualmente, en todo sentido. Así que nada, hay que seguir trabajando y mejorando. Bem, palavras aí então do técnico Paulo Pesolano, mais né, o mais além, ainda temos algumas situações e na semana que vem já sabe, né, da responsabilidade que tem desse clássico contra o Atlético. Antes disso, o jogo de amanhã, né, Fred? Amanhã contra o Pouso Alegre, vamos ver o que ele vai optar para essa partida. Ele tem 2 possibilidades, jogadores que não estavam disponíveis para o jogo contra o América. O volante Alisson pode voltar a ser escalado. Ele tinha sofrido uma pancada no tornozelo durante a partida com o Atlético, ficou fora desse jogo mais por precaução, mas já treinou normalmente, tanto ontem quanto hoje. Pode vir a ter um lugar nesse meio campo do Cruzeiro. E o outro, o Matheus Davó, que fez aquela besteira, aquela lambança, sendo expulso diante do Atlético, cumpriu suspensão contra o América, pode ser mais uma opção. Se o Pesolano for optar por poupar algum desses jogadores em função da sequência pequena de tempo entre uma partida e outra, e também pela presença do clássico já na próxima rodada, pode sobrar um espaço para o Davó pelo menos ficar no banco de reservas. Agora, se for com força máxima, penso que o Davó vai ter que aguardar um pouco mais, porque o Cruzeiro está começando a ter mais opções ofensivas. O Davó, nesse momento, seria lá a 4ª, 5ª opção, vamos dizer assim, de Pesolano pro ataque. Vamos para os nossos destaques finais, né? É verdade. Primeiro com o Cruzeiro, tá de volta Fred Teixeira. Cerca de 3 semanas depois de sofrer uma fratura nas costelas, o goleiro Anderson foi a novidade no treino de hoje na Toca da Raposa. Ainda no processo de transição para a preparação física, mas em breve poderá ficar à disposição de Pesolano para as próximas partidas. Assim, apenas Vital e Fernando Henrique seguem entregues aos cuidados do departamento médico. Vital deve voltar primeiro. Fernando Henrique fez uma cirurgia no joelho. A previsão de retorno é um pouco mais lenta.